diferentes ordens de espíritos. Questão 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que têm alcançado. Já comentamos isso várias vezes, que isso com relação às características do perispírito, ser mais translúcido, ser mais brilhante, de acordo com a evolução do espírito. Aqui ele está mostrando as ordens e a hierarquia dos espíritos, conforme a gente vai ver a ordem clássica. Kardec consegue fazer uma distribuição muito interessante que a gente vai ver mais à frente. Então, os espíritos têm uma hierarquia de acordo com a sua evolução, e essa evolução vai encaixá-los nas diferentes ordens e classes. Questão 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São ilimitadas em número porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Quando a gente fala na divisa entre países, por exemplo, vamos pegar o município que está mais perto. Você sai da cidade A, vai para a cidade B. Você sabe onde estava a divisa? Você passou. Às vezes tem uma plaquinha, limite entre os municípios X e Y. Ou seja, essa divisão ali existe fisicamente porque alguém demarcou no mapa, mas não tem lá um buraco, um vale. Às vezes tem um rio, às vezes eu como de uma montanha, os vértices de um morro, né, de uma montanha. Aí então a gente sabe que ali mudou o município, certo? Então nós temos que prestar atenção que no mundo espiritual as coisas são muito mais sutis. Como que a gente vai fazer uma delimitação entre características dos espíritos com a nossa percepção atual? Então, o que o Kardec traz para a gente é uma noção de grupos, de qualidades que foram colocadas na classe A, B e C, para nós podermos entender melhor a divisão que existe no mundo dos espíritos e, principalmente, que tipo de espírito virá conversar conosco, virá interagir conosco, virá se comunicar conosco. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. Então, tem 3 escalas: puros, medianos e imperfeitos. Os puros, perfeição máxima em todas as qualidades. Os medianos têm lá seus altos e baixos, as suas tendências, mas predomina o desejo do bem. E na terceira classe, a mais inferior, nas mais inferiores, aqueles que pensam muito nas coisas materiais, que querem só para si, que predomina o egoísmo, a luxúria, a vaidade, a arrogância principalmente, e tantas outras características negativas. Aguardemos para chegarmos lá, vermos claramente quais são. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então, a caracterização dos espíritos inferiores não é nada agradável. Alguém aqui teria vontade, livre e espontaneamente, de ter o desejo do mal, as paixões más, a sensualidade, a luxúria, a vaidade, qualquer coisa para retardar o progresso? Então está entre os espíritos inferiores. À medida que nós queremos vencer essas características, nós estamos nos ascendendo para mundos superiores. Questão 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Já não é mais expiações, mas provas. Por isso, um grande cuidado que nós temos que ter com nossos jovens. Porque se a Terra está entrando em processo de regeneração,
quantos espíritos de condição mediana vieram à Terra e precisam ser esclarecidos do ponto de vista espiritual para poderem permanecer na Terra, porque talvez seja a última chance. E muitos estão tendo a primeira encarnação na Terra. É tudo ou nada. Ou você passa na prova ou você é reprovado. Já pararam para pensar nisso? Porque o número de espíritos reencarnados hoje na Terra é muito grande. Quase 8 bilhões de pessoas. Então, se a gente fizer uma matemáticazinha, vamos ver que em 1850, na época da codificação, tinha só 1 bilhão de espíritos. Aumentaram mais 7 bilhões. Eles estavam por aqui, mas não estavam encarnados. Então, nós precisamos de entender, ou talvez até chegaram aqui depois de 1850. Nós temos que, então, que entender que temos que nos aprimorar, nos aperfeiçoar, nos corrigir nas nossas falhas, nas nossas tendências inferiores, para podermos ficar numa terra regenerada. Lembra-se que Paraíso Perdido? A alegoria do Paraíso Perdido era um grupo de espíritos que estavam num planeta um pouquinho melhor do que a Terra está hoje. Tecnologia, trator para colher, trator para arar, trator para plantar. E aqui na Terra nem roda tinha que fazer tudo, ir no braço, até chegarmos hoje. Por isso, a importância de nos educarmos para merecermos e podermos ficar aqui. Questão 99. Os da terceira categoria são todos essencialmente maus? Não, uns há que não fazem nenhum mal, nem o bem. Esse que é o perigo. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. O perigo maior é você ser uma coisa neutra. Se alguém chama para cometer um crime, não vou não. Se chama para fazer uma caridade, não vou não. Ou seja, você não faz nada. Nem para o mal, nem para o bem, você está ali inerte, na preguiça. Então, são cuidados que nós temos que ter para ver se nós estamos sintonizando com o mal ou com o bem. E o que nós estamos fazendo que nos garanta estar numa ou noutra situação. Há também os levianos, ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Hoje, os espíritos levianos é a marca registrada, na minha opinião, desta época. Fake news. Temos cuidado. Estamos nos comprazendo com as fake news, compartilhando as notícias falsas. Nós estamos enquadrados nos espíritos levianos ou estouvados que perturbam mais do que fazem mal. Criam problemas, criam distrações não muito dignas, criam transtornos sociais dos mais adversos e trazem problemas para toda a sociedade. Faz-se necessário um processo de autoeducação nossa para sabermos discernir e, na dúvida, abstente. Não é isso que a doutrina espírita faz? Está em dúvida? Abstente que é melhor. Receber a notícia, devo passar para frente, é útil, é bom, vale a pena passar? Posso me comprometer? Então não passa. Vamos ser prudentes para não ser levianos. Leviano é aquela pessoa que, olha que engraçado. É verdade ou não? Eu não sei, mas eu vou passar para os outros rirem também. Mas você já sabe que os outros vão querer rir? Vamos ser prudentes para não sermos encaixados no levianos que causam perturbações. Então a gente fala das notícias falsas porque compromete muitas evoluções. De espíritos bons, de espíritos que poderiam estar fazendo muita coisa boa, ou já fizeram coisas boas, mas por tendências seculares de sintonizar com essa ou aquela facção política ou esportista, entra na onda de deboche e na onda do deboche acaba compartilhando mensagens perturbadoras da ordem, que tumultuam a cabeça das pessoas, tumultuam o sentimento das pessoas, e se você ajuda a disseminar a má notícia, as falsas notícias, você é corresponsável. E no plano espiritual, isso tem consequências.
sejamos prudentes, sejamos vigilantes. Não estou aqui tomando partido de A, de B ou de C. Estou pedindo, de acordo com o que a gente estuda no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, prudência, para não sintonizarmos com espíritos levianos que podem criar grandes embaraços para todos nós. Com consequências já nesta vida, muitas das vezes. Este e muitos outros livros você encontra no site da FEB Editora.